Precisamente para analisar as nomeações da EDP, são convidados em estúdio Bernardo Trindade, empresário, e Luís Gonçalves da Silva, professor universitário. Muito bom dia aos dois e muito obrigada por estarem nesta edição do Meio-Dia. Gostava de começar por si, perguntar-lhe se ficou surpreendido com estas nomeações. Bom dia, antes de mais. Enfim, não se trata de ficar ou deixar de ficar surpreendido. O primeiro ponto que eu gostaria de sublinhar e que julgo que é inteiramente justo é muito simples. Não podemos pôr em causa a competência das pessoas. E, portanto, quando nós denominamos de nomeação política, parece que alguém foi pura e simplesmente nomeado por ter mais proximidade ou ter um cartão partidário, o que não é o caso. Estamos a falar de um ex-ministro das Finanças, aliás, de dois ex-ministros das Finanças, pessoas com um currículo acima de qualquer suspeita. A segunda ideia que eu gostaria de sublinhar é que nós vivemos uns tempos em Portugal em que parece que há uma presunção de seriedade dos independentes e, portanto, alguém que tenha ou filiação partidária ou proximidade política não goza, não tem, aliás, eu diria mesmo goza de uma presunção inversa, que parece que é pouco sério. Terceira nota, a EDP tem neste momento um diminutíssimo capital público, 4% se a memória não me trai, aliás, decorrente da privatização. E, portanto, dizer que foi o governo que fez nomeações políticas parece-me excessivo. Mas há um problema, que era o quarto ponto que eu queria sublinhar, que me parece que se deve enfrentar, que é, eu acho que o setor económico, a atividade económica tem sempre muita preocupação em agradar ao poder político. E é verdade que também, em muitos casos, o poder político convive bem com a preocupação do setor económico em agradar-lhe. Eu acho que este é um bom exemplo desta preocupação e desta reciprocidade de se agradarem mutuamente. E julgo que, neste caso, e principalmente o Primeiro-Ministro elegeu como uma bandeira durante a sua campanha, exigia-se mais cuidado. Isso dito, não prejudica, e aqui quero reiterar, não prejudica a qualidade, as qualificações, conhecimento das pessoas que foram indicadas. Muito bem. Qual é o seu entendimento também sobre estas nomeações? Olha, vou-lhe dizer o seguinte, Tânia, eu acho que não era, depois do bom negócio que representou a alienação por parte do Estado português, de parte da EDP aos chineses, era objetivamente a polémica que não interessava neste momento. Sobretudo por uma razão muito simples. Pode sempre dizer-se, tal como o Luís referia há pouco, que a intervenção do Governo hoje confinava-se um pouco à sua participação enquanto acionista de referência. Por outro lado, poderá sempre dizer à opinião pública, bom, mas os outros governos também fizeram rigorosamente assim. Eu, a esse respeito, quero recordar que o CEO da EDP, António Mexia, foi nomeado pelo governo do engenheiro Sócrates, assim como outras nomeações de referência, nomeadamente na Caixa Geral de Depósitos. A própria recondução da doutora Celeste Cardona foi feita nesse processo. E, portanto, acho que havia, no fundo, que ser consequente com uma bandeira política que sistematicamente se referenciou, que seria, sobretudo, não ligar às clientelas partidárias para, no fundo, cumprir um objetivo público. Não está em causa, como o Luís refere bem, a competência técnica das pessoas. Agora, o que é importante, e sobretudo no momento em que vivemos, na atualidade política e económica com que nos confrontamos, há claramente sinais que devem, de alguma forma, ser ou ter consequência. E, infelizmente, estas nomeações, sobretudo pelo rol que de alguma forma corporizam, não vêm, no fundo, de encontro a esta boa expectativa que ainda a semana passada procurámos reforçar no decurso da privatização da EDP. Eu aproveito para tocar num dos seus primeiros pontos, que foi precisamente a questão do mérito. Gostava de lhe perguntar diretamente, apesar de considerar que o mérito destas personalidades, naturalmente, não deverá estar em causa, parece-lhe que a cor política ou as cores políticas que representam é pura coincidência? Enfim, na política, já dizia um estadista, não há coincidências. Eu posso admitir, e acho que devemos, em nome de uma certa transparência no debate, dizer que não terá sido indiferente a proximidade ao poder político, naturalmente. Agora, a pergunta que eu deixo é a inversa, mas será que alguém, por ter colaborado, por exemplo, na preparação de programas, etc., tem uma capitis diminutis, isto é, fica impedido durante o tempo em que aquele governo para o qual colaborou no momento inicial de ter qualquer função, ou de exercer, ou ser nomeado, ou indicado, ou sugerido para qualquer empresa, principalmente quando se trata de uma empresa privada? E a minha resposta é não. E, portanto, eu julgo que nós não podemos cair numa certa demagogia, que é dizer a alguém que é próximo, ainda que tenha um programa, um currículo, enfim, e aqui acho que não vale a pena discutir, porque
quer os ex-dois ministros das Finanças, quer outros membros, têm um currículo acima de qualquer suspeita ou discussão. Mas acha que estas nomeações são transparentes e vão garantir a isenção da EDP, que é isso que importa, neste caso, em termos nacionais? Eu não considero que as pessoas, por terem tido maior proximidade ou menor proximidade com o poder político, deixam de ser mais ou menos isentas. A isenção é, enfim, apesar de ter um conjunto de procedimentos que deve ser seguido, é também algo que resulta do interior das pessoas. Eu diria que resulta de algo muito essencial, que é o caráter das pessoas. E eu não tenho nenhum elemento, e acho que é importante, quando nós pomos isso em causa, podemos estar a pôr em causa o caráter das pessoas, eu não tenho nenhum elemento que me permita desconfiar, duvidar ou sugerir que assim não será. Permita-me ainda só uma nota. O Bernardo disse há pouco, indicando aquilo que tinha sido um pouco a prática do PS, que em vários casos nomeou pessoas de outra cor. É verdade, mas são apenas poucos casos, porque se houve alguém que eu diria que apenas e em detrimento das qualificações e do currículo fez nomeações apenas pela cor partidária, foi o anterior governo. Só dizer uma coisa, Tânia, que é importante e relativizar também um pouco aqui esta questão. Eu não vou discutir a questão da competência técnica das pessoas, assim como também não sei qual será o seu papel no futuro Conselho Geral da EDP. Estamos a falar de uma empresa quase monopolista e, portanto, não sei verdadeiramente do ponto de vista do alcance, da competência, do valor que estas pessoas podem, no fundo, acrescentar a esta discussão. Agora, o que se trata fundamentalmente é do sinal que estamos neste momento a dar. Se vivemos num clima de profunda recessão e onde, sobretudo, deviam ser o Governo a liderar um processo de mobilização coletiva, estes sinais não só desvirtuam uma promessa eleitoral, mas, sobretudo, lançam uma polémica que é objetivamente desnecessária no momento em que vivemos. Acha que fica desvirtuada essa promessa de Pedro Passos Coelho, que garantiu desde o início que iria mudar a questão das nomeações políticas de uma forma completamente transparente? Tânia, estamos a falar da privatização da nossa joia da coroa. A EDP é provavelmente a empresa portuguesa no quadro das empresas que vão ser alienadas, aquela que é, do ponto de vista económico, do ponto de vista do seu alcance até geográfico, mais interessante. Fica manchada a privatização? Eu sinceramente acho é que esta polémica é objetivamente desnecessária, sobretudo depois de um sucesso económico, de um sucesso que vai ter implicações importantes no quadro da afirmação de Portugal e das suas empresas. Acho que é uma polémica desnecessária. Acha que vai ser sol de pouca dura, só para encerrar este assunto? Enfim, amanhã já ninguém a polémica, eu acho que faz parte de uma demagogia política que, enfim, faz parte da nossa vida. Deixa-me só dizer uma coisa. Há, nomeadamente, membros que foram indicados e que já faziam parte do Conselho Geral. Convém ter presente, não passaram a fazer parte do Conselho Geral agora. Primeira nota. Segunda nota. Se me pergunta, preferia que as nomeações não tivessem ocorrido? Eu julgo que sim, e por uma razão muito simples. Embora, eu julgo que sim, mas. Eu julgo que sim, porque vivemos num momento de enorme desgaste em que as pessoas precisam de se sentir motivadas com regras especialmente transparentes. E o meu mas tem a ver com o seguinte, nós também não podemos cair no polo oposto, que é ceder sistematicamente à opinião pública e achar que se eles vão desconfiar, se eles vão colocar o problema, então o Governo deve recuar. Isso chama-se demagogia. Mesmo se a opinião pública são economistas, são analistas e não estamos só a falar do cidadão comum? Mesmo quando a opinião pública são economistas, analistas, sejam quem for. Esta é pública, é publicada, ambas e todas elas merecem maior consideração, mas há um ponto para mim central para decidir, saber se têm ou não razão. Meus senhores, há mais temas para analisar nesta edição do meio-dia. A duração máxima do subsídio de desemprego deve ficar nos 26 meses, um teto superior ao que foi anunciado na passada semana por Pedro Mota Soares, que apontou para um limite de 24 meses. Fonte do Ministério da Solidariedade e da Segurança Social disse ao Diário Económico que o Governo já demonstrou disponibilidade para aceitar propostas dos parceiros sociais relativamente a este assunto. O novo projeto de lei indica que os desempregados com mais de 50 anos de idade e 20 anos de carreira podem receber até 26 meses de subsídio e não 24, como referiu o Ministro da Solidariedade e Segurança Social. Recorde-se que esta proposta ainda está sujeita a alterações, já que o Governo vai voltar a reunir-se com os parceiros sociais na quarta-feira. É outro tema que está a marcar a atualidade desde a meia-noite de hoje, que os trabalhadores dos portos nacionais estão em greve. Uma paralisação que deverá durar 5 dias e ameaça bloquear as exportações e paralisar a economia. O presidente da Associação dos Agentes de Navegação de Portugal fala em prejuízos de várias dezenas de milhões de euros. O ano começa com uma greve de uma semana nos portos de Viana do Castelo, Aveiro, Figueira da Foz, Lisboa, Setúbal, Sines e Caniçal, na Madeira. São os maiores portos nacionais, sem contar com o de Leixões.
Numa altura em que as exportações são praticamente o único motor a puxar pela economia nacional, a paralisação ameaça provocar a ruptura de estoques em várias empresas de combustíveis, distribuição e indústria automóvel. O motivo da greve é a falência da empresa de trabalho portuário de Aveiro. Os sindicatos do setor acusam os acionistas de intentar abusivamente e fazer cessar o vínculo contratual efetivo a 62 trabalhadores. Um ato de solidariedade que é visto por muitos como uma tentativa de marcar posição firme no futuro. Uma coisa é certa, a greve vai custar dezenas de milhões de euros à economia nacional. É mais um tema para analisar nesta edição do meio-dia. E começamos precisamente com estas novas regras do subsídio de desemprego, que não estão ainda fechadas, porque o Governo decide que quer um consenso o mais alargado possível na concertação social. É importante que o faça? É um bom sinal? É um ótimo sinal, embora tenha que reconhecer que vem um pouco tarde, porque deveria ter ido primeiro à concertação social em vez de suspender o procedimento já no âmbito do Conselho de Ministros. Mas só demonstra humildade democrática. Reconheceu, e eu repito, mais vale tarde do que nunca, que era importante levá-lo à concertação social. E porquê é importante a concertação social? Por várias razões. Por um lado, porque o conjunto de propostas que seguramente surgirão permitirão melhorar o documento. Por outro lado, porque a concertação social é, na minha opinião, um método essencial em democracia. Não é, ao contrário do que muitas vezes se diz, um método ilimitado, isto é, atingir um acordo, ainda que o mau acordo é melhor que nenhum acordo. No caso concreto é preciso ponderar, mas é preciso começar por aí. Ouvir, perceber até onde é que se pode ir e quando, sem violar nem o memorando da Troika, nem princípios estruturantes do programa do Governo, devemos procurar esse acordo. E julgo que há, neste momento, um espaço interessante, de acordo, aliás, com as declarações, quer do Ministro, quer de alguns parceiros, para haver um acordo consensual nesta matéria. Esta atitude do Governo em relação a esta matéria em particular, relativamente ao subsídio de desemprego, e que vai esperar mais um pouco para ter um consenso mínimo, apaga aquilo que não fez em relação à meia hora de trabalho no setor privado? Eu diria que, apesar de tudo, o Governo revela aqui bom senso, e ainda bem que o fez, sobretudo atendendo a um momento em que nós vivemos e onde, neste clima de profunda recessão económica, a taxa de desemprego vai com certeza reagir, e vai reagir para cima, em alta, com mais gente numa situação de precariedade. E, portanto, é essencial que não só se cumpra o memorando da Troika, não só se regulamente aquilo que está imposto do ponto de vista legislativo, mas, sobretudo, que se crie um ambiente de concertação. E é para isso que a concertação social, no fundo, serve basicamente para que todos os destinatários, intervenientes, confederações patronais, sindicatos, possam, no fundo, acertar-se ou tendencialmente acertar-se relativamente a esta matéria, e acho que este recuo do Governo é um recuo positivo e que revela, sobretudo, digamos, um olhar mais crítico, mais atento relativamente à situação social do país. Mas acha que é um recuo genuíno ou o faz porque, por exemplo, o Presidente da República alertou para a necessidade extrema deste ano haver uma concertação, haver diálogo, haver consensos? Eu acho que Portugal, e isto não é deste governo, é dos governos anteriores, foi sempre um bom aluno relativamente àquilo que nos é imposto por fora. E, nomeadamente, no quadro dos credores, no quadro da Troika, nós temos sempre uma tendência muito rápida em ajustar sem, algumas vezes, perceber até o impacto social que estas medidas têm. Veja-se, nomeadamente, aquilo que se passou relativamente à questão quer dos 50% do subsídio de Natal, quer, inclusivamente, aquilo que se vai seguir e depois as implicações em termos de contas públicas e o seu impacto em termos do tecido social. Acho que é essencial que neste ano, que é um ano particularmente difícil, medidas como estas, que têm um impacto social tremendo, possam, no fundo, ser rapidamente refletidas, ponderadas e, nomeadamente, na questão da concertação social, que é, por excelência, o local para que estas questões possam, no fundo, concretizar-se. Há uma questão mais premente, se calhar passava diretamente já para esta questão, só para esclarecermos. A questão mais premente no centro do debate é a duração do subsídio de desemprego. A diferença entre os 20 a 24 meses ou os 26 propostos pela concertação social. É uma diferença importante para um lado ou para o outro? É uma diferença substancial e deixe-me antes só chamar a atenção para um ponto. O Governo já tinha ouvido os parceiros. Portanto, falar em recuo parece que o Governo, por isso, simplesmente, ao contrário do que aconteceu na meia hora, que ainda estaria em debate, a situação é diferente. O Ministro Mota Soares tinha tido, aliás, reunião com todos os parceiros. Não tinha formalmente ido à concertação social, mas esse procedimento tinha sido seguido. Eu julgo, repito, que é vantajoso que agora seja aprofundado. É uma diferença muito grande e eu vou-lhe explicar porquê. Primeiro ponto, nós vamos ter uma diminuição
substancial da compensação. Isto é, quando os contratos de trabalho cessarem, aquilo que vulgarmente se chama, embora tecnicamente errado, a indemnização vai diminuir. Temos atualmente, para os contratos antigos, 30 dias, para os novos contratos, 20, e agora a nova fase será para a média da União Europeia, que poderá ficar entre os 8 e os 12. Ou seja, são pessoas que perderão o seu posto de trabalho com um montante inferior. E aí assume maior importância o subsídio de desemprego. E, portanto, julgo que, respeitando a medida da Troika e também respeitando, naturalmente, o equilíbrio do orçamento, é importante que o Governo vá até ao seu limite, porque vamos ter um número bastante grande de pessoas, com um aumento de desemprego bastante grande também, um número bastante grande de pessoas, dizia eu, que sairão com menor montante. E essas pessoas precisarão de maior acompanhamento. Como é que olha para esta greve dos portos que começa hoje e vai durar 5 dias e vai paralisar os principais portos do país? Olha, eu, enfim, acho que esta é uma daquelas alturas em que nós devemos dizer de forma, não só nestas, mas principalmente nesta, de uma forma muito clara uma coisa. Trata-se de um setor privilegiado há várias décadas, em que o poder político tem tido reiteradamente medo dos portos. Eu relembro só a título de Privilegiado em quê? Por exemplo, em matéria retributiva. Se os senhores jornalistas se derem ao trabalho de ver os montantes e as vantagens, as regalias ou mordomias que alguns dos funcionários dos portos têm, daquilo que é a atividade dos sindicatos, aquilo que é a proteção e o poder desmesurado dos sindicatos dentro dos portos, perceberão bem do que eu estou a falar. Mas que regalias são essas? Consegue ajudar-nos? Consigo ajudar, com certeza. Olha, deixa-me só, para que as pessoas percebam, quando nos anos 80, final dos anos 80, o Primeiro-Ministro, na altura, Cavaco Silva, tentou fazer uma reforma dos portos, o país ia parando, como se recordarão seguramente. Porquê? Porque nós temos eu diria, um Estado de Direito, ou, se quiser, um Estado fora de Direito dentro desta matéria. Esta matéria vive à margem de muitas das regras que são essenciais, como concorrência, como respeito pelos trabalhadores que são não sindicalizados, como respeito pela evolução das regras e não manutenção de retribuições exponenciais, etc, etc. E por isso é que, sabendo o peso que têm com sindicatos fortes, é verdade, é preciso reconhecer, sindicatos fortes dentro do setor, é que se dão ao luxo, num momento em que o país tanto precisa de todos, fazerem uma greve, veja só, porque 2 empresas estão em risco de serem insolventes. E, portanto, ou seja, acha que os sindicatos têm poder demais e o Estado não consegue mexer nesse poder instalado? Neste setor é um bom exemplo em que o Estado tem tido grandes dificuldades em controlá-lo. Muito bem, com consequências que podem ser perversas para a economia portuguesa neste momento. Exatamente. Eu acho que é importante, no fundo, ligarmos à economia real. Portugal hoje está confrontado com uma recessão profunda em termos internos. A sua economia interna não reage. E a circunstância de não reagir vai ter implicações ao nível da taxa de desemprego. E, portanto, a resposta nos próximos anos será seguramente nas exportações, na capacidade de Portugal colocar bens e serviços. E estamos, no fundo, a falar de uma questão logística essencial. Ou seja, se eu limito a minha capacidade de colocar lá fora os meus bens, terei, com certeza, implicações ao nível interno. E isso é que é, sobretudo, importante, no fundo, fazer o apelo. Não só aos sindicatos, mas como aos próprios trabalhadores. As empresas existem, fundamentalmente, para cumprir 3 objetivos. Em primeiro lugar, serem viáveis, criarem valor para o acionista, pagarem impostos ao Estado e, por essa via, serem depois redistribuídos e criarem emprego. E, portanto, é fundamental que situações como estas possam, no fundo, ser rapidamente resolvidas. Eu só dou aqui um exemplo, que é um setor que acompanhei de forma próxima, o setor aéreo. E lembro-me que na última greve, nomeadamente quer dos controladores aéreos, quer da própria transportadora aérea nacional, houve um concorrente, no caso a Ryanair, e o seu presidente, que veio enviar rosas a esta estrutura nacional. Porquê? Porque, no fundo, estávamos em ambiente fortemente competitivo a introduzir uma restrição que facilitava, obviamente, a vida aos seus concorrentes. O que pensarão os concorrentes de Portugal, nomeadamente aqueles onde são colocados os bens, quando são, ou no fundo, quando se confrontam com uma situação como esta. Eu acho que o país não pode brincar, sobretudo em momentos como este. São momentos em que, socialmente, estamos neste momento a discutir não só a viabilidade do país, mas, sobretudo, a manutenção da sua capacidade de criar riqueza e, portanto, é fundamental
que assumamos as responsabilidades. Muito rapidamente e para terminar, porque temos mesmo de fechar esta entrevista, gostava de lhe perguntar, além das consequências durante esta semana e no período atual que Portugal passa, e já sabemos que podem ser algumas dezenas de milhares de euros, aqui 1 milhão de euros por dia em perdas com esta paralisação, gostava de lhe perguntar se no futuro Portugal pode ter menos clientes ou as empresas podem ter menos clientes lá fora por conta desta paralisação. Eu acho que, sobretudo, a questão logística é um elemento essencial e a formação de valor relativamente à nossa capacidade de colocar bens no exterior está fortemente ligada à capacidade de nos organizarmos internamente. E isto passa essencialmente por uma questão cultural. Ou seja, no fundo, assumirmos que este é um momento decisivo para Portugal, ou seja, nós não só estamos a fazer, digamos, um esforço importante do ponto de vista da nossa imagem externa, resolução dos problemas do ponto de vista financeiros da nossa economia pública, mas é importante que a economia privada também tenha capacidade de funcionar. Sem prejuízo do limite de direito à greve, que é um direito fundamental. Muito bem, não está em causa, de facto, esse direito constitucional. Porque não existe a mesma Fica dúvidas. também essa ideia sublinhada. Muito obrigada, então, por nos ajudarem a entender estes temas que marcam a atualidade.